Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 22 de outubro de 2025. Pessoal, ontem batemos a meta de 100 likes, então eu só tenho a agradecer vocês e pedir para que a gente bata essa meta mais uma vez. A gente está falando de YouTube que quanto mais o criador de conteúdo fica ausente, a volta dele é prejudicada, então a gente precisa do seu like para todo mundo receber esse vídeo e ter pelo menos a nossa segunda opinião aqui a respeito de tips diárias em NBA. Mesmo que a gente só esteja falando besteira, é muito importante que vocês vejam números e estatísticas que a gente passa para vocês balizarem as decisões de vocês. E hoje nós vamos trazer aqui para vocês mais palpites da rodada, começando aqui com Hornets e Brooklyn Nets. A gente já fez um vídeo falando a respeito disso, tá lá no nosso Instagram com o nosso palpite de handicap de mais 8.5. Mas para dicas exclusivas, acessem lá @cestadetrade, tenho certeza que vocês vão gostar e muito. Se quiserem apoiar o nosso projeto, sejam membro, tem também o nosso grupo VIP, o grupo VIP mais completo do mundo. Lá você vai ter acesso a muitas tips exclusivas, favoritos da noite, melhores zebras, melhores jogos over e under para vocês investirem e muito mais. Mas falando a respeito dessa partida, a gente teve aí o Charlotte Hornets como um dos destaques da pré-temporada, mas galera, não se empolguem. Isso não é a primeira vez que acontece. Por mais que eles tenham uma perspectiva melhor para essa temporada do que o Brooklyn Nets, a gente acredita em um handicap positivo dos Nets para essa partida. No ao vivo, em algum momento o Hornets vai assumir a liderança, ainda mais jogando em casa. Então, eu vou aqui no pré-jogo de mais 8.5 handicap positivo, ou seja, a gente pode perder de no máximo 8 de diferença ou vencer a partida que é green. Mas vai dar para pegar esse mais 11.5 aqui pagando em torno de 50 ao vivo com toda certeza, ou se vocês quiserem trabalhar no mais 12.5 para duplar com algo que vocês julguem ser interessante, também tá valendo. A gente tem aqui o Charlotte Hornets como um dos piores times da Conferência Leste na última temporada e o Brooklyn Nets que, apesar de ser muito ruim em relação aos resultados, é um time que tem ótimos cestinhas, um treinador que consegue deixar os seus times competitivos sempre se aproximando do placar. Na última temporada, o Hornets contra times da Conferência Leste, poucas vezes eles conseguiram cobrir esse handicap de vencer por 9 pontos de diferença ou mais, enquanto que o Brooklyn Nets, nos últimos 20 jogos contra times do Leste, incluindo 2 jogos contra os Cavs, 2 jogos contra o Boston Celtics, eles conseguiram, nesses 4 confrontos, em 3, cobrir esse handicap contra adversários que na última temporada estavam no topo do leste. E como a gente está falando de um início de season da NBA, o Nets não vai tancar ainda. Eles vão ser competitivos nesses primeiros jogos, principalmente nessa partida de abertura. Apesar do outro lado a gente ter o LaMelo Ball, a gente tem no Brooklyn Nets um time capaz de pelo menos se manter perto do placar dentro dessa partida. E falando de Knicks e Cavs, vamos falar aqui a respeito de um jogador, porque esse jogo é muito equilibrado, tudo pode acontecer e a gente tem aqui a possibilidade de trabalhar com um jogador muito mais interessante do que com o coletivo. Já qualquer time pode vencer, o over pode acontecer porque os Cavs é um time muito rápido, mas as duas defesas são boas, então o under também pode acontecer. A gente não tem nada muito claro para dizer esse jogo vai ser bom ou mal pontuado. Então, vamos focar no jogador Donovan Mitchell. Eu espero pelo menos 25 pontos dele. Inclusive, se vocês quiserem uma tip aqui um pouquinho mais segura, colocar aqui um handicap de mais 12.5 para o Brooklyn Nets e uma pontuação baixa do Donovan Mitchell, para pré-jogo também é interessante, tá? Mas eu acho que dá para pegar aqui um acima de 23.5 pontos do Donovan Mitchell, ó, nessa duplinha aqui para pelo menos 20 pontos dele. Odd de 1,56 pagando mais de 50%, tá ótimo, tá? Mas individualmente falando, vamos de pelo menos 25 pontos. Lembrando que no ao vivo eu tenho certeza que vai dar para pegar essa linha aqui um pouquinho melhor, porque o Spider ele costuma brilhar um pouquinho mais ali para segunda metade da partida. Mas 25 pontos é factível. A gente tá falando aqui de um New York Knicks que na última temporada, que é o recorte que a gente tem melhor para poder analisar, na jogada de pick and roll ball handler, eles foram simplesmente o time mais vazado da NBA em pontos por jogo. Jogada essa que o Donovan Mitchell é especialista, usa e abusa, fazendo uma duplinha, né, com Mobley, Jarrett Allen, entre outros jogadores bigs, mas que ele executa muito bem. Na última temporada, ele foi o 7º jogador com a melhor média em pontos dessa forma na liga, em relação a tentativas por jogo, o 5º que mais tentou jogadas dessa forma. Muito interessante aqui, principalmente porque o Spider ele tem um histórico positivo contra esses rivais também. Nos últimos 6 jogos, foram 27.2 pontos por jogo, e com a ausência ali do Max Strus e do Darius Garland, a responsabilidade do Donovan Mitchell de pontuar bem é ainda maior. Ele que conseguiu pelo menos 25 pontos nos últimos 6 jogos seguidos contra esse rival, média de 27.2 pontos nesse recorte, é o principal jogador pra gente acreditar quando falamos a respeito de Cleveland Cavaliers, beleza? Como vocês podem ver, grande maioria dessas pontuações aqui foram de raspão, por isso acredito que dá para pegar uma linha mais interessante no ao vivo a favor dele, beleza? Vamos falar agora aqui a respeito de Magic e Heat. Bom, o Magic para mim é um dos 3 ou 4 melhores times do leste. É um dos times que mais se reforçaram, onde de fato eles precisavam. É um time que promete muito nessa temporada.
podem ser competitivos contra quase qualquer um, mas o Miami Heat, principalmente aí nesse modo mais competitivo deles, onde eles não têm a dor de cabeça chamada Jimmy Butler para resolver durante a temporada e o coletivo é o principal destaque desse time, a gente tem no Erik Spoelstra o melhor jogador dessa franquia, capaz de ser competitivo contra vários outros times e que mesmo sem o Tyler Hero, eu acho que ele pode repetir o feito nessa noite. Então, da mesma forma que vocês podem duplar pelo menos 20 pontos do Donovan Mitchell ou handicap positivo do Brooklyn Nets com alguma outra coisa, vocês podem também complementar o handicap positivo do Miami Heat, que eu acho que é muito interessante, apesar de eles jogarem fora de casa, tá? O encaixe é interessante, porque o Heat consegue proteger muito bem o aro, colocar pressão na defesa e o ataque de meia quadra de média distância, né, curta distância, do Orlando Magic é o maior forte deles, então vamos de handicap de mais 11.5 do Miami Heat. Eu considero para duplas esse mais 15.5 deles aqui uma das melhores coisas dessa noite para vocês combinarem, né, numa duplinha, por exemplo, ali pagando em torno de 1,20 também. Mas por que a gente acha que eles podem cobrir esse handicap? A gente tem que aproveitar esse início de NBA em que o mercado ainda não tem certeza das linhas a serem definidas para as franquias e muita gente está empolgada com esse Orlando Magic. É fato que o Tyler Hero vai fazer muita falta, mas nos últimos 9 jogos entre essas franquias foram 6 vitórias do Miami Heat contra 3 do Orlando Magic. São 2 vitórias consecutivas do próprio Heat e mais do que isso, eles conseguiram cobrir esse handicap aqui em 7 desses 9 jogos recortados. A gente tá falando aqui de Orlando Magic, que não é um time com eficiência ofensiva tão alta. A gente tá falando de Orlando Magic, que foi o 4º pior ataque da NBA por 100 posses de bola. Um time que pontuava ali em um volume mais baixo, mas que conseguia ser competitivo por conta da segunda melhor defesa da temporada regular na temporada passada. Mas o Miami Heat também foi uma defesa de top 10 e por mais que eles não tenham sido um ataque tão eficiente assim, por 100 posses de bola, eles foram um ataque aí melhor do que o Orlando Magic, tá? O Miami Heat foi o 21º ataque da NBA por 100 posses de bola, enquanto que o Orlando, como eu disse, foi o 4º pior. Então a gente tem aqui um Miami que pode ser competitivo, pode se manter perto do placar e que vai fazer uma viagem curta para Orlando, continua ali na Flórida. Tem muitos torcedores também em Orlando do Miami Heat, porque é um time com mais tradição, então eles não vão sentir tanto incômodo assim para serem competitivos nessa noite. Vamos combinar, poder perder de até 11 de diferença é muito mais interessante do que investir na vitória simples e seca do Orlando Magic, que vai estar pagando aqui em torno de 1,30, o que eu considero muito pouco, tá? Então vamos ficar nesse HC positivo aqui do Miami Heat, beleza? Seguindo aqui com as nossas análises, vamos falar a respeito de Hawks e Raptors. O Hawks é um time que promete muito nessa temporada, mas os Raptors é um time que nesse fraco leste pode surpreender. Mas para essa partida aqui, eu não vou colocar handicap positivo do Toronto Raptors alto, apesar de achar que é possível acontecer. Scottie Barnes, Brandon Ingram, RJ Barrett, Quickley são jogadores ali que eu considero de um ótimo nível. E se o Jacob Poeltl, que é dúvida para essa noite, tá disponível, com esse time alto, eles vão machucar esse garrafão mais frágil do Hawks. Mas eu prefiro trabalhar com pontos. Aproveitar que as linhas dos Hawks, que devem aumentar durante a temporada, tão baixa. Vamos de mais de 230,5 pontos totais para essa partida. A gente tá falando aqui de um Atlanta que nos últimos 20 jogos, eles tiveram aí uma média, né, de 118,4 pontos sofridos e 120,3, o que dá uma média de mais de 238 pontos por partida nos jogos em que eles se envolveram. Só que quando a gente fala de Atlanta Hawks, a gente fala de um time que, apesar de não ser tão eficiente no ataque, é sempre um dos 10 times mais rápidos da liga e tem no Trae Young um alvo muito fácil para você explorar, porque ele é muito baixo e péssimo defensor. Mas como ele sempre tem que estar em quadro, porque é o melhor jogador desse time, então a gente vai ter margem aí para o Toronto Raptors poder produzir muito bem. Esse Toronto que não tem grandes responsabilidades e também foi um dos 10 times mais rápidos da última temporada. Então a gente vai ter muitas posses de bola por minuto, uma defesa ali ruim, que é no caso ali do Atlanta Hawks, quase uma das 10 piores da NBA, a 18ª na verdade, e a gente tem ali dois times com muitas posses de bola por minuto, com encaixes interessantes para machucar um ao outro. Muito talento dos dois lados da quadra e a possibilidade desse over acontecer, porque os jogos do Atlanta Hawks são muito bem pontuados. Esse é acima de 230,5 pontos aconteceu no último jogo que eles fizeram contra o Philadelphia, contra o Brooklyn Nets, contra o Orlando Magic, Utah Jazz e também aconteceu aqui contra o Dallas Mavericks. Se a gente pegar aqui nesses 9 jogos, aconteceu 7 vezes, só ficando abaixo contra o Orlando Magic e também ali contra o New York Knicks, dois times que jogam num pace muito lento, dois times que jogam ali 2 dos 5 piores ritmos da NBA na última temporada, então são poucas posses de bola por minuto, até por isso o jogo foi mal pontuado. E a gente também tá falando ali de um Orlando e um Knicks que são times mais under, porque eles têm boas defesas. Diferente dos dois lados da quadra, a defesa do Toronto é no máximo mediana, o over deve ser o melhor caminho.
Vamos falar aqui agora a respeito, próxima partida, né? Boston Celtics e 76ers aqui é o seguinte, se o Embiid tiver em quadra, ele tiver um número de arremessos satisfatório, a gente vai trabalhar com a pontuação dele, porque o Boston Celtics perdeu Jason Tatum para essa temporada, jogador que joga na posição 4, e perderam Kristaps Porzingis, jogador que joga na posição 5, ou seja, o garrafão deles ali tá desfalcado, vai jogar com jogadores que eu nem sei se são de um nível de NBA, como por exemplo o Ketá, tá? E também o Boucher, que acho que hoje já não é mais de nível de NBA, e uma formação baixa, com Derek White, Fernie Simons, Peyton Pritchard, sem também o Luke Cornet, que era o reserva imediato na última temporada, e o Al Horford também. São muitos desfalques, e o Joel Embiid, se tiver saudável, ele pode abusar dessa defesa aqui, tá? Fazer muitos pontos. Vamos aqui de pelo menos 25 pontos do camaronês. Beleza, pagando em 83, que eu acho bem interessante. Ele só precisa de volume e um número alto de arremessos para produzir bem contra esse, que não vai ser o melhor time da NBA no leste, né, como foi nos últimos jogos. O Embiid nos últimos jogos fez 26 pontos de média, ele conseguiu pelo menos 25 pontos em 70% desses jogos, e como eu disse, o garrafão do Boston Celtics vai ter que se provar capaz de defender, e ó, eles perderam o Jrue Holiday também, um excelente defensor de armadores rivais, e com isso, fazer a bola chegar no Embiid também pode ser mais fácil, porque o Jrue Holiday pressionava muito ali o condutor da bola rival e dificultava bastante os passes dele, coisa que não vai acontecer nesse jogo, porque ele está no Portland Trail Blazers. Bom, falando de Bulls e Pistons, aqui é mais um jogo que o over faz mais sentido, tá? A gente tem uma boa defesa do Detroit Pistons, mas o Detroit Pistons é um time que, em relação a ritmo, eles se deixam levar por aquilo que o adversário propõe. Se o rival jogar rápido, eles vão jogar rápido, tá tudo bem. Se o rival jogar lento, eles também vão jogar lento, mas essa defesa dos Bulls, que já é péssima, falta muitas peças, mesmo se jogar ali no ritmo lento, eles vão perder, porque não são tão eficientes, mas no ritmo rápido, talvez eles compensem a falta de eficiência em um jogo mais físico e assim equilibrar as coisas do lado do Detroit. Mas, como eles jogam em casa, eles vão ditar um ritmo intenso, vamos de mais de 227,5 pontos totais. O Bulls foi um dos times mais overs da última temporada, porque eles eram simplesmente o segundo time mais rápido da liga, tendo ao mesmo tempo aqui uma das piores defesas da NBA, tá? Um time que sofria muitos pontos por 100 posses de bola, foram quase um dos 10 piores da liga, e que por conta disso seus jogos foram muito overs. A gente tem ali a possibilidade desse time mais alto do Detroit Pistons produzir muito no garrafão ali do Chicago Bulls. Temos o Cade Cunningham como um dos principais destaques para essa partida. Ele vai fazer um jogo bem completo aqui, mas a linha dele, se eu não me engano, estava em 42,5 pontos, rebotes mais assistências acima de, o que eu já considero alto demais, tá? Aí a galera se empolgou mesmo, vamos aqui trabalhar com pontos que eu acho que faz mais sentido. Vamos pegar aqui o Chicago Bulls, os últimos 20 jogos que eles fizeram, e colocar aqui a linha de pontos dos seus rivais em média para poder só a gente dar uma olhadinha de como eles foram muito over, né? Sofreram 114,5 pontos de média, fizeram 120,2, média de mais de 234,5 pontos nos últimos 20 jogos que eles fizeram. Agora, contra times da Conferência Leste, a gente tem números aqui que devem ser ainda mais altos, tá? Porque na reta final ali o Chicago Bulls começou a jogar no ritmo um pouquinho mais lento, seus jogadores mais desgastados, enfim. A gente tem aqui uma média de mais de 235 pontos totais nesses confrontos, incluindo 3 contra o Detroit Pistons, onde esse número foi superado em 2 desses 3 jogos e a média também foi superior a 230,5 pontos totais, mesmo sem prorrogação. Então é um jogo bem over, principalmente por conta do Chicago Bulls. Falando aqui de Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans, a gente tem aqui o Ja Morant como principal destaque nessa partida, jogando em casa, depois de um longo tempo aí sendo questionado durante a pré-season, ele que não jogou os jogos da pré-temporada, né, por conta de lesão. Se ele tiver em quadra, ele quer dúvida para hoje, ele deve brilhar. As linhas dele devem estar ali em torno de 23,5 pontos, não acho que o mercado vai colocar linhas ali em torno de 25,5 para cima. Por quê? Porque a média dele contra os Pelicans nos últimos 6 jogos foi de mais de 30 pontos por jogo. Eu não sei o que acontece, mas ele brilha muito contra essa franquia que tem um garrafão defensivamente, na minha visão, fraco, então ele pode explorar principalmente com jogadas de pick and roll handler. Foram 30,2 pontos de média nos últimos 6 jogos contra esse adversário, né? Ele que enfrenta o seu rival ali de draft, o número 1, Zion Williamson, ele que foi o número 2, o Ja Morant gosta de se provar contra ele, uma rivalidade ali que se criou desde os tempos de college, e ele foi muito bem, tá? Mesmo na última temporada em que ele teve um ano acidentado e foi muito mal, ele conseguiu uma das suas melhores partidas contra o próprio New Orleans Pelicans, com 32 pontos produzidos. Ele conseguiu pelo menos 25 pontos nesses 6 jogos e pelo menos 31 em 4 dos 6, o que também é muito interessante. O Ja Morant deve brilhar contra esse adversário que na última temporada foi uma defesa
muito ruim e pouco fez para melhorar nessa temporada. Eles foram a segunda pior defesa de toda a NBA naquela ocasião. E para seguir a nossa reta final de vídeo, mas não sem antes pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar o like, pra gente bater a meta de 130 mil inscritos nessa temporada, vamos aqui de Bucks e Wizards, mas não sem antes lembrar que as vagas pro plano pra temporada completa do nosso VIP são limitadas, tá? São 50 vagas no total, deve estar sobrando em torno de 20, então aproveitem e corram para garantir a oportunidade de vocês de terem conteúdos exclusivos. Aqui a gente tem o Giannis que tem tudo para brilhar contra esse fraco garrafão do Wizards, tá? O Wizards é uma das piores defesas ali de garrafão de toda a NBA. Quando a gente vai aqui em defesa versus posição, a gente pode notar que o Washington Wizards na última temporada cedeu muito para jogadores da posição do Giannis, mas é um time tão frágil que o Giannis não precisa dar o melhor de si para produzir. Então vamos ficar de olho ali no over na pontuação do próprio Milwaukee Bucks, que talvez seja o melhor caminho, tá? O Bucks é favorito para essa partida, tem a obrigação de vencer, mas com essa odd baixa é um time que me parece muito desequilibrado, eu não gosto de confiar, eu prefiro trabalhar ali com o over ali na pontuação do Milwaukee Bucks, tentando buscar uma odd em torno de 1,50, que o mercado ainda não oportunizou que a gente fizesse uma tip, tá? Então, vamos ficar de olho ali nesse Milwaukee. As linhas do Giannis durante a partida elas vão diminuir, tá? Porque ele vai tentar fazer esse time dele dar certo, vai envolver seus companheiros e provavelmente ele vai soltar um pouquinho mais a bola. Mas ali do meio pro final, se o Bucks estiver muito atrás, dá para trabalhar ali com a pontuação dele, ou pelo menos 30 pontos do grego. Faz total sentido, mas como eu disse, eu tenho certeza que ele vai arremessar pouco nesse início aqui de confronto, porque não tem porquê ele usar e abusar dos seus arremessos contra um rival que não deve oferecer tanta resistência, né? E tem um time muito jovem, muito inexperiente e com muitos problemas técnicos, tá? Então ele é um jogador pra gente ficar de olho. Vamos partir aqui para nossa próxima análise, porque de fato não tem nada tão interessante aqui pra gente explorar. Vamos falar aqui a respeito de Jazz e Clippers. E o nosso jogador para essa partida aqui, né? O nosso favorito é o Clippers, mais odd de 1,24. Eu tô fora e o Jazz costuma começar a temporada aí sendo competitivo, apesar deles estarem com o pior time que eu já vi deles em muito tempo, tá? Então é um time muito ruim, enquanto que o Clippers vai querer jogar bem para poder tirar o peso das polêmicas extra-quadra nesse jogo. Mas eu acho que a gente tem uma linha interessante aqui do acima de pontos mais assistências do James Harden, tá? É uma linha que eu considero baixa e que pode bater porque ele tem caixa para isso. Mais de 29,5 pontos mais assistências somadas pro Barba, beleza? A gente tá falando aqui de uma equipe do Utah Jazz que foi um time que cedeu muitos pontos na última temporada para armadores, o quarto que mais cedeu. Eles foram também aqui o segundo time que mais cedeu assistências para jogadores dessa posição. E quando a gente fala em bola de 3, eles também foram dos 10 que mais cederam, beleza? Então é um contexto aqui interessante para que o James Harden consiga produzir passando e também pontuando. Claro, eu não gosto mais de investir no James Harden em questão de pontuação, porque ele largou, né, essa vida de scorer, mas aconteceu recentemente contra o Utah Jazz nos últimos 4 jogos, uma média de 29 pontos e 10,3 assistência, média de 10, média de 39, né, ponto 3 pontos mais assistências, desculpa, contra esse rival, muito acima do que a gente busca para hoje, então por que não? O Jazz também é um time que sofre muitas bolas de 3, foi uma das piores eficiências ali, né, na hora de defender bolas vindas do território triplo na última temporada, e o Barba, por mais que ele não seja o grande arremessador de 3 que um dia ele já foi, ele é um cara que quando esquenta pode garantir pelo menos 2 ou 3 bolinhas de 3 ali que vão potencializar as linhas dele. Fechado? Para finalizar, vamos falar de Suns e Kings e Blazers e Wolves, porque Dallas Mavericks e Spurs vai ser de análise exclusiva lá do nosso grupo VIP. Aqui a gente tem duas defesas que eu projeto como duas das 10 piores da liga. Jalen Green tá de fora, tá? Mas a gente ainda tem ali muitos defensores ruins do lado do Phoenix Suns. Falta alguns pontuadores? Falta. Mas do outro lado a gente também tem talvez o único grande defensor do Kings de fora também, além do Keegan Murray, outro titular e, bom, 2 dos melhores defensores do time titular dessa franquia. E aí a gente tem DeRozan, Zach LaVine, Russell Westbrook, Malik Monk, Dennis Schroeder, vários jogadores ali ofensivos mais baixos e que não defendem tão bem. Então, num geral, vai ser um jogo aberto. Infelizmente, os dois ataques, né, não são tão confiáveis na minha visão. A gente vai depender muito mais das duas defesas ruins do que dos ataques eficientes, mas ainda é uma linha que vale a pena se arriscar, porque a gente tem ali Devin Booker, DeRozan, Zach LaVine e outros bons pontuadores para produzirem bem. Então vamos de mais de 222, 23,5 pontos totais, né, que eu considero aqui mais interessantes odds a partir de 1,52, se baseando acima de tudo nessas defesas terríveis. O Phoenix Suns nos últimos 20 jogos ali
eles sofreram uma média de pontos muito alta, tá? E o Sacramento Kings também foi uma defesa muito ruim. O Kevin Durant tá de fora, né? Não é mais parte do elenco do Phoenix Suns. E ele, que era o único grande defensor desse time, não conseguiu fazer o time ser uma defesa decente, sendo a quarta pior da última temporada. E o Kings uma das 10 piores também, por ser imposto de bola. Se já tava ruim sem o Kevin Durant, com o Kevin Durant, imagina sem ele, né? A última partida entre as franquias teve mais de 225 pontos totais, totalizando ali 228 pontos na partida em que eles se enfrentaram, né? A gente teve ali uma média de 118,7 pontos sofridos do Phoenix Suns nos últimos 20 jogos, 113 feitos, média de mais de 231 pontos nessas partidas. O último encontro entre os dois times foi bem under, né? Mas não deve se repetir por 2 noites consecutivas, já que são times com características mais over. Inclusive, essa linha foi superada no penúltimo encontro entre as franquias e o último que aconteceu em Phoenix, tá? Quando a gente fala aqui de Suns, essa linha ela foi superada diversas vezes dentro desse recorte, e quando a gente fala aqui a respeito de Sacramento Kings e seus últimos 20 jogos também, a gente também tem médias animadoras para a gente trabalhar com acima de. Foram 116,6 pontos sofridos, 111,8 feitos, média de mais de 227 pontos nas partidas em que eles se envolveram, o que também é um indício interessante para esse nosso over, beleza? E para finalizar, vamos aqui de vitória do Timberwolves, um visitante que enfrenta um Blazers que tem potencial, mas que sem o Lillard não deve ser tão competitivo assim. O Timberwolves tem a obrigação de vencer essa partida mesmo fora de casa, e tenho certeza que o Anthony Edwards vai brilhar, ele que deve estar com saudade de jogar basquete e mostrar que ele é um dos melhores jogadores dessa liga, tá? O Portland Trail Blazers tem um time jovem e inexperiente, agora com um garrafão ainda mais experiente, sem Robert Williams III, Damian Lillard, Scoot Henderson para essa partida. Eles devem sofrer com esse time jovem, que deve ser guiado ali acima de tudo por Jrue Holiday, que é um ótimo defensor, mas se com um time com Shadon Sharpe, Kamara, Deni Avdija, apesar de eu gostar dele, e Klingan, não acho que eles representam um grande perigo para essa ótima defesa dos Timberwolves. Eu gosto de ficar a favor de boas defesas. O Blazers surpreendeu o próprio Timberwolves na última temporada, mas o Minnesota é um time mais competitivo, um dos 5 melhores times do leste e posicionado aqui para estar em playoff, enquanto que o Portland é um time que deve tancar, no máximo pegar um play-in e olhe lá e pensar acima de tudo no seu futuro e reconstrução ainda. Odd em 54, acho que vale a pena, talvez seja a odd de vitória simples, seca, que mais vale a pena dentro desse recorte nessa rodada de hoje, com muitos jogos equilibrados ou com muitos super favoritos que eu acho que não deveriam estar com a odd tão baixa assim. Beleza? Então, a gente vai deixar os palpites pra galera todo lá no nosso grupo VIP, além dos nossos favoritos da noite, melhores zebras, melhores jogos over-under e palpites exclusivos. Confiram, participem, chamem lá no WhatsApp e garantam a sua vaga. Além de tips exclusivas, o jogo entre Mavericks e Spurs, toda rodada cheia, a gente vai trazer palpites exclusivos pra galera que ajuda o nosso projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!